O meu nome é Rosa Valentina Adamante Brignoli, que é o sobrenome do meu marido. Nasci dia 5 de junho de 1936, moradora do Rio Morosini. Olha, quem veio da Itália foi o meu avô, a minha avó, né? E veio com os 4 filhos. O meu pai tinha apenas 2 anos de idade quando chegou aqui no Brasil. Vieram de lá e, com certeza, já vieram decididos, né, com a turma que vinha, e foram morar no Rio Morosini. E o meu avô, ele nasceu na Itália, e ele é de Dalmine, Bergamasco. E ele foi colocado, quando ele nasceu, ele foi colocado lá na roda lá da casa das irmãs, e ele se criou lá até o casamento dele. O nome dele, colocaram o nome de Napoleão Adamante. E o meu pai é Emílio Adamante. Olha, eu não me lembro nem de ter perguntado, mas disseram que tinha uma crise muito grande na Itália naquela vez, e eles vinham, o Brasil era já descoberto, né? E vieram para cá e até prometeram que aqui tinha de tudo, do bom e do melhor, mas chegaram aqui, só encontraram mato e animais ferozes e índios e uma porção de coisa. A minha mãe era ferraresa, o meu pai bergamasco, só que todos nós puxamos o lado do pai, todo mundo falava bergamasco, todo mundo. Era aquela coisa, era até lindo de se ver, porque era tudo um bergamasco, né? E a gente se criou assim. Eu sou a última raspinha do tacho de 16 irmãos que nós somos. 16 irmãos. Eu sou a última, sou a mais nova de todos eles. Que parla punia bergamasco? Madonna ha dal bergamasco, ma non parlas come... Meu Deus do céu! Quase que eu me esqueci até, né? E nós falava tudo bergamasco, e quando dizia che, andem quem vá à festa, lá a Treviso, andem todos in dá com scarpe in di mã, e dá para riar lá andem rieti, lavar i pé, e nós botava tudo, metia sua scarpine e me dá à festa. Então, isso é bergamasco. Olha, durante a semana, todo mundo trabalhava na roça. Eu, para dizer bem a verdade, quase nunca trabalhei na roça, porque como era neném da casa, era bajulada, né? Não trabalhei quase. E depois, eu com 13 anos, eu fui para Morro da Fumaça, na casa da minha irmã que morava lá, fui estudar lá. Depois fui estudar em Uruçanga. Depois, logo lá, terminando o ano lá em Uruçanga, também já casei com 17 anos. Mas a gente, por exemplo, o meu pai, ele até era um homem bem, porque ele tinha tafona, ele tinha o descascador, ele tinha serraria, né? Então, a gente vivia até muito bem, a gente comia, não se comia essas comidas de hoje, tudo cheio de isso, daquilo, mas tinha a vontade. Então, a gente sempre, graças a Deus, fomos bem. A comida era assim, de noite fazia minestra, mas sempre com queijo, com salame, com salada. De meio-dia era aquela polenta. Era polenta com queijo frito, com ovos, com um monte de coisas assim que fazia com batatinha, ensopada, com tudo. O vinho, eles faziam vinho, mas agora o tempo do vinho eu nem lembro bem como foi, porque foi bem antes, né? Mas eles faziam vinho, também tinha as tinas, aquelas tinas grandes, que nós tínhamos a casa, embaixo tinha uma, como é que se diz, o porão, né? Tinha o porão embaixo, tinha as tinas, e eles faziam vinho naquelas tinas lá. Meu avô tinha 4 filhos, e o meu pai era o mais novo dos 4. Quero falar da minha mãe, que ela foi a primeira criança que nasceu quando vieram aqui para Siderópolis, que fizeram aquele barracão grande, que todo mundo se alojou ali, e ela nasceu ali. E ela nasceu dia 24 de janeiro de
1892. Almina Fabri, depois ela, Adamante. A minha mãe era ferrarese, meu pai bergamasco. E ela era parteira. Ela trabalhou muitos anos, todo mundo na redondeza por ali chamavam ela, porque naquele tempo não tinha hospital, não tinha nada, né? E chamavam ela, e eu me lembro que ela saía de noite, a pé muitas vezes, às vezes a cavalo, para ir lá, não sei aonde, para cima de Treviso, para ir, não sei, tudo quanto era lugar. E ela ia. E eu nunca esqueço que uma vez ela saiu à noite, e eu tinha 5 anos e dormia numa caminha no quarto deles. Quando ela saiu, o meu pai disse assim para mim: vem aqui, deita aqui com o pai. Eu deitei lá, mas eu comecei a chorar, porque eu queria a mãe. E eu disse assim para ele: onde é que a mãe foi, hein? Ele disse assim: a mãe foi levar um neném para a titia. Ele me disse, mas tu é bergamasco, né? Ele, l'andate a portar al pupi lá, a zia, a tia, né? Aí eu disse assim para ele, eu com 5 anos, vê só, eu disse, mas onde é que vão buscar essas crianças? Eu disse, né? Onde é que vão buscar? Se ela foi levar, não tinha nada aqui, foi levar uma criança. Aí diz ele assim, as crianças eles vão buscar lá no Peral. Tinha um peral que a gente ia para o Montanhão, um peralzão grande assim que a gente, meu Deus, tinha até medo de olhar. E quando nós era assim, já com 10 anos, que a gente ainda não sabia de nada, eu passava lá e eu dizia assim, meu Deus, mas onde é que estavam essas crianças que eles vinham buscar aqui no Peral? Olha só. Eu vou te dizer uma coisa, nós lá no Rio Morosini, as famílias que tinham lá, todo mundo nós se dava como irmãos, né? Um ajudava o outro se precisasse. E na minha casa, graças a Deus, foi uma família tão abençoada, mas tão abençoada, toda noite a gente rezava o terço. Eram unidas, se uma precisava de uma roupa, a outra dava, pega essa aqui, bota. Se nós ia numa festa, se a outra tinha 2, eu tinha só uma que eu não queria botar aquela, ela me dava para botar, era tudo assim. Muita gente se dava demais mesmo. Nós cantava, nós passeava junto, tudo assim. Era muito bom. Nós cantávamos os cantos tudo antigamente, né? Tudo italiano e brasileiro também. Massolin de Fiore, dell'Italia siamo partiti, e depois aquela da Mariana, e todas nós tínhamos uma voz bem boa. Cantava que, olha, a casa era grande, tinha uma escada com bastante degraus, nós sentava lá, depois da janta, né? Sentava lá, cantava e tudo mais. El massolin de fiori que vem de la montanha, el massolin de fiori que vem de la montanha. E guarda bene se io voglio che della Italia noi siamo partiti col nostro onore, 36 giorni de macchina a vapore. Dell'America noi siamo arrivati. America, 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 cosa sarà nesta America? America, 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 um bel massolino de fior. É longo. Quer ver quando a gente entrava em 3, 4, 2 fazia a segunda e 2 a primeira? Meu Deus, tinha os piva e os outros que moravam debaixo, disse que eles iam na rua para escutar nós para cantar. A missa, era muito raras as missas, rezavam em Treviso
de vez em quando, não era sempre, né? Porque tinha poucos padres também. E no Rio Morosini, a missa que tinha lá era só no dia do padroeiro, que era dia de São José, 19 de março, dia de São José. Então, meu Deus, nós, quando tinha missa em Treviso, nós saía de turma, todo mundo à missa. E quando nós não tinha missa, todo domingo e quase toda noite tinha o terço na capela lá do Rio Morosini. Então, nós íamos no terço. Quando eu chegava na festa de São José, ia os padres, a turma, e a gente assim de monte almoçar lá em casa. E aí a mãe, o que fazia? Coitada, ela não ia nem à missa porque ela ficava fazendo a comida. Minha mãe era uma cozinheira de e ela ficava fazendo a comida. E nunca me esqueço que uma vez o padre Pedro, ele foi para rezar a missa, mas como ele foi meio cedo, ele foi lá em casa e ele disse assim para a mãe: eu acho que eu vou deitar até um pouquinho porque eu estou cansado. E o que aconteceu? Naquela vez, eles faziam os macarrão tudo em casa, né? Tudo macarrãozinho, tudo feito em casa. E o que acontecia? Eles pegavam, botavam um lençol bem limpinho em cima da cama e botavam todos os macarrão lá para dar uma secadinha, sei lá, né? E ela botou outro lençol em cima. E aí o padre foi deitar e deitou em cima do macarrão. Deitou em cima do macarrão. A mãe não lembrou, ela disse: pode entrar nesse quarto ali e deitar. Ele pegou e deitou. E quando ela foi para fazer o macarrão, que esse padre não levantava. Olha, acontecia coisas do Arco da Velha. Quero ver aqui que eu tinha marcado aqui, quero ver. Quero ver. Parteira, mãe nasceu em Bérgamo. Não, essas aqui a gente já falou. Quando a Ana morreu, a senhora se lembra? A Ana morreu com 98 anos. Sim. A minha mãe, o nome dela é Almina Fabre, Adamante depois do meu pai. E ela sempre foi uma mulher batalhadora. Todas as sextas-feiras ela fazia jejum. Ela só tomava se alimentava assim de manhã e ficava quase o dia inteiro sem botar mais nada na boca. Ela fazia jejum e ela rezava muito, com certeza também porque ela pensava assim: eu sou parteira, eu tenho que pedir muito a Deus, né? E nunca, graças a Deus, nunca aconteceu nada com ela de morrer criança, de morrer isso, morrer aquilo. Ela sempre foi muito, muito legal. Eu nunca vi o meu pai e a minha mãe brigar, se dizer alguma coisa ao contrário. Era assim, eu agradeço a Deus todo dia da família que eu fui criada. E eu nunca me esqueço de uma coisa: o dia que o meu pai morreu. Por favor, o dia que o meu pai morreu foi bem no dia, 3 dias antes de São José. Ele morreu dia 16 de março e dia 19 era o dia de São José. Aí nós estávamos lá e não sei quem foi que disse assim, acho que foi ele mesmo. Ele disse assim: eu queria tanto se tivesse um padre aqui, porque ele era muito de igreja, muito católico. Aí foram bem correndo em Siderópolis pegar o padre, era o padre Tarcísio, eu nunca me esqueço. O padre Tarcísio chegou lá, conversou com ele, confessou, deu absolvição, deu tudo, porque ele estava nas últimas mesmo, né? Eu nunca me esqueço, ele de mão dada com a minha mãe. Aí diz ele assim: Almina, daqui a pouquinho eu vou partir. Tudo italiano, né? Aí o padre disse: não, seu Emílio, o senhor ainda vai ficar para a festa de São José daqui a 3 dias. Aí ele disse assim: não, padre, a festa de São José eu vou comemorar no céu. Bem assim ele falou. E aí, de mão dada com a minha mãe, ele olhou para ela assim, olhou e disse assim, eu nunca me esqueço isso. Ele olhou para ela e disse assim: Almina, querendo ou não querendo, eu sou obrigada a te deixar. E também se foi. Teve uma vez, uma assim: ai, Rosa, mas que tantos filhos, que tu tens 7, né? Eu disse:
naquele tempo não tinha televisão. Aí ela assim, aí quando o Batista nasceu que já tinha televisão? A televisão estava no concerto. O pai da nona, né? O pai da nona, ele também era que cuidava das pessoas, o Fábio. Ah, sim, sim. Ele era tipo médico, né? Sim, ele era tipo médico. Ele cuidava assim, quando tinha os doentes, ele ia ver se precisava de alguma coisa, disso, daquilo, né? Fazer injeção. E naquele tempo tinha que ser assim, né? Porque ia onde? Sabe, a criança sempre faz arte, faz de tudo, né? E ele era assim uma pessoa que quando ele ia repreender, quando ele ia nos repreender, ele não era daquele de gritar, sabe, né? Ele dizia, por que tu fez aquilo? Por que isso? Por que aquilo? E ele tinha assim aquela voz bem calma, né? Não era assim de gritar e nem de bater. Olha, se eu me lembro, eu apanhei um tapaço na bunda uma vez do meu pai. Senão nunca, nunca, nunca. Quando comecei a namorar com o meu marido, né? Então tinha festa no Montanhão. E nós ia à festa no Montanhão, que era São Paulo. Aí diz a minha irmã assim, Rosa, vai lá, pergunta para o pai e diz assim, pergunta para ele se ele deixa nós ir na festa no Montanhão. Era num sábado, mas tu sabe os colonos, eles trabalhavam até no sábado. Aí eu fui lá, ele estava lá num paiol coisando fumo. Eu, pai, deixa nós ir à festa no Montanhão. Tudo italiano. Pai, deixa nós ir à festa no Montanhão. Perguntei 3 vezes e ele não me deu a resposta. Aí eu cheguei lá, elas assim, o que o pai falou? E eu disse assim, o pai disse que nós podemos ir. Se arrumemos todas e fomos, né? Mas para descer até lá na estrada, nós tínhamos que passar do ladinho onde ele estava trabalhando com fumo. Aí ele viu que passou uma, e nós estávamos em 4. Passou uma, passou 2, passou 3. Eu passei, a última que ficou. Ele assim, vem cá, aonde que vocês estão indo? No Montanhão, a festa. Mas com a ordem de quem? Ele tudo bem calmo, com a ordem de quem? A Rosa veio aqui perguntar para o senhor, e ela disse assim, que o senhor disse que nós podíamos ir. Ele disse, não falei nada disso, vai lá e chama ela aqui. Eu disse, pronto, agora a bronca está feita. Eu cheguei lá, diz ele assim, mas escuta aqui, eu disse para ti que era para ir à festa no Montanhão. Aí eu disse assim, pai, eu perguntei 3 vezes, o senhor não me deu resposta, eu pensei que era para nós ir. Eu assim, pensei que era para nós ir. Vão lá, bem assim, tiram a roupinha, olha só, peguem a enxadinha e vão ali naquela recostinha ali, carpir o arroz. E nós obedientes, né? Nós não respondia, não dizia nada. Fomos tirar a roupinha, depois nós ria que se matava. Fomos, tiramos a roupa e fomos, peguei uma enxadinha e fomos. Aí eu cheguei lá, comecei nos pezinhos de arroz que estava assim, né? E arrancava um e arrancava outro. Aí diz a minha irmã assim, Rosa, tu tá arrancando arroz? Estou fazendo o que o pai mandou, ele disse que era para carpir o arroz. Eu era, como diz aquele, eu era tremenda também, né? Eu era uma... Minha bisavó que botou o meu avô na roda lá do convento, né? Então teve gente que me perguntava assim, mas por que será que ela fez isso, né? Eu disse assim, que eu não sei o porquê, mas um dia eu comecei a pensar, eu deduzi assim, que naquele tempo, se uma filha engravidasse, Deus o livre. Às vezes eles jogavam para fora da porta, não é verdade? Botaram para fora. Aí eu pensei, quem sabe, talvez eram muito pobres e que talvez não podia nem sustentar, ela botou lá. Quem sabe era uma madame da sociedade que não quis se expor ao ridículo.
Ou quem sabe que era até uma prostituta. Eu fiz essas 4 comparações. Então, eu rezo muito, muito sempre para ela. Eu sempre rezo para ela. Eu digo assim, olha, não te conheci, não sei o que tu fez, o que aconteceu contigo, mas que tu deixastes um avô maravilhoso, um avô querido, que criou 4 filhos abençoados, que o meu pai era muito bom. Então, muito obrigado, bisavózinha, que Deus te acompanhe, que tu estejas lá no céu. E rezo sempre para ela. Uma vez o meu filho estudava na SATIC e ele assim estranhou o nome Adamante. Aí ele, quando ele foi para a Itália, disse que ele foi saber o que era. Então diz que botaram esse nome Adamante porque era filho de uma amante. Eu disse assim, então o doutor Paulo e o doutor Roberto é amante, nós ainda temos Ada. Eu tenho os filhos que moraram na Itália bastante tempo e tem um em Londres que faz tempo que está lá também. Sim, o Batista foi o Emílio ficou quantos anos na Itália? O Emílio, o Batista, a Guinha. Agora ele está em Londres, já faz anos que ele está lá em Londres. Na escola aprendeu a ler e escrever? Eu aprendi, foi lá no Rio Morosini mesmo. Tinha a escola lá, né? E nós ia tudo para aula lá. Eu aprendi e foi assim, olha que coisa engraçada, né? As minhas irmãs estavam na aula, porque eu tenho 2 irmãs acima de mim que são gêmeas e acima das 2 gêmeas mais 2 gêmeas. Então nós era tudo perto uma da outra, né, bem dizer, e elas estavam na aula e eu tinha 5 anos e eu chorava todo dia que eu queria ir para a aula. Eu queria ir para a aula e não adiantava. E a minha mãe falou com a professora, até ela era de Treviso. Aí a professora disse assim, não, pode mandar ela, manda que ela fica, né? Não dá de matricular, não dá nada, mas ela fica lá. Tá, eu fui. Eu comecei a participar da aula. Gente do céu, com 6 anos eu já escrevia, gostava de ler, gostava de escrever. Quantas e quantas vezes eu estava na aula, os meninos lá, tanto tempo na aula, não sabiam, eu dizia, é assim, é assim. Eu sei. Eu gostava. Depois, dali, eu fui fiz até o 3º ano. 4º ano fiz em Treviso. Ia todo dia do Rio Morosini até Treviso, era 10 quilômetros. Ia e voltava. Quase 10, né? Aí depois, do 4º ano, o 5º e o 6º, eu fiz em Morro da Fumaça, que eu estava lá com a minha irmã. Aí o 7º, eu fui em Uruçanga. Eu fiz em Uruçanga. E depois eu não fiz o 8º porque eu casei, mas senão podia. Agora, eu gosto de ler e escrever. Meu Deus. Eu tinha um caderno, gente, até hoje eu choro por causa daquele caderno assim. Tu sabe o que era marcado naquele caderno? Tudo. E um dia a Maristela, não sei o que, ela pegou aqueles cadernos, aquelas coisas tudo velha lá, ela botou lá e queimou. Ai, meu Deus do céu, cada mensagem que eu fazia, às vezes até para os padres, para tudo escrito lá. Até a coisa do meu pai, quando ele disse para minha mãe, querendo, não querendo, sou obrigada a te deixar, fiz o comentário, tudo certinho. Eu gosto de ler e escrever.